Boa tarde, gente. Dando seguimento na nossa monitoria, como na monitoria passada a gente falou da sucessão dos descendentes, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a sucessão dos ascendentes. A doutrina é a mesma, mas hoje em específico a gente vai falar somente dos ascendentes. Ela é um pouco diferente, ela tem mais alguns quesitos para a gente lembrar, mas ela não é mais difícil. A sucessão dos ascendentes. Primeiro de tudo, a gente precisa lembrar como se dá a ordem de vocação hereditária. Primeiro vem os descendentes, que a gente já viu, depois os ascendentes, que é o que a gente vai ver hoje, depois os cônjuges, os irmãos e os sobrinhos. Nesse Código Civil, os cônjuges, eles concorrem tanto com os descendentes quanto com os ascendentes. Então, o cônjuge, nas hipóteses em que ele não tem meação, ele vai concorrer também nessa herança. Como eu disse na monitoria passada, tem o projeto do Código Civil para alterar justamente isso, para o cônjuge parar de concorrer com os descendentes e com os ascendentes. Mas enquanto isso não acontece, a gente vai considerar que ele é concorrente com ambos quando não tem meação. A segunda coisa que a gente precisa lembrar é que a próxima classe só vai herdar quando não tiver ninguém da anterior. Então, quando os ascendentes vão herdar alguma coisa? Quando não tiver descendentes. Quando os cônjuges vão herdar tudo? Quando não tiver nem descendente, nem ascendente. Quando os irmãos vão herdar alguma coisa? Quando não tiver descendente, quando não tiver ascendente e quando não tiver cônjuge. Então, a próxima classe, ela só vai herdar quando não tiver ninguém da classe anterior que tenha qualidade para receber. A sucessão dos ascendentes. O artigo 1836 do Código Civil, ele aponta justamente isso, falando que na falta de descendentes, ou seja, se não existirem descendentes, os ascendentes são a próxima classe chamadas para suceder, sendo que eles concorrem com o cônjuge sobrevivente. Esse ponto, ele é um pouquinho diferente de quando a gente fala da sucessão dos descendentes. Por quê? Na sucessão dos descendentes, quando a gente tem a hipótese da meação, o cônjuge não vai concorrer na herança. Mas, se o cônjuge não tem meação, ele automaticamente vai acabar concorrendo na herança. Ou seja, é bem aquele princípio: se tem herança, não tem meação. Isso na sucessão dos descendentes. Dos ascendentes já é um pouco diferente. Por quê? Mesmo que o cônjuge tenha meação, nesse Código Civil vigente no momento, o cônjuge é chamado para suceder também na herança. Então, ele receberia, se ele tiver meação, ele recebe a parte dele da meação e da herança. Se não tiver meação, ele recebe só da herança da mesma forma. Mas mesmo que ele tenha meação, mesmo que eles sejam casados, por exemplo, na comunhão universal de bens, esses cônjuges vão concorrer na herança com os ascendentes, independentemente de regime de bens. Eles sempre concorrem na herança. Então, essa é a diferença maior entre a sucessão dos descendentes e a sucessão dos ascendentes. Parágrafo 1º do 1836 fala que na classe dos ascendentes, o grau mais próximo exclui o mais remoto, sem distinção de linhas. Acaba funcionando da mesma forma que a sucessão dos descendentes. Então, quando que a próxima classe vai herdar? Quando da classe anterior não tiver ninguém. Basicamente isso. No parágrafo 2º, havendo igualdade em grau e diversidade em linha,
os ascendentes da linha paterna herdam a metade, cabendo a outra aos da linha materna. Esse ponto, quando a gente lê no código, ele pode ser um pouco complicado da gente entender. Mas qual que é a diferença maior entre a sucessão dos descendentes e a sucessão dos ascendentes? Os ascendentes, todo mundo, independente de quem seja, se conheça ou não, todo mundo para nascer precisou de um pai e de uma mãe. Então, de alguma forma, a pessoa tem uma família paterna e tem uma família materna. A gente usa essa nomenclatura, pai, mãe, avô, avó, por questão de conveniência. Mas hoje em dia a gente já tem que considerar a possibilidade daquelas famílias que não são formadas por um pai e uma mãe, às vezes são formadas por dois pais, por duas mães. Então a gente usa a nomenclatura por conveniência, para ficar mais fácil de entender. Mas nada impede que apareça uma questão de uma pessoa que tem dois pais ou duas mães. A divisão é feita da mesma forma. Mas a gente usa essa nomenclatura pai, mãe, avô e avó só para ficar mais fácil de distinguir quem é quem, o que, como que a gente faz essa divisão. Então, primeiro de tudo, o que a gente precisa fazer para saber como vai se dar a sucessão dos ascendentes? A gente vai pegar a fração disponível e dividir igualmente entre a família do pai, por exemplo, e a família da mãe. Sem considerar quantos avós tem, quantos bisavós tem, a gente vai considerar só que existe a família do pai e a família da mãe. E dessa divisão, mais para frente, vai ficar um pouco mais claro. Aí a gente vai começar a fazer realmente a partilha. Porque depois que a gente faz essa divisão, se não tem genitor, se não tem mais genitora, mas tem avós, tem os próximos ascendentes, na verdade, esses próximos ascendentes recebem por cabeça. Então, falando tudo fica um pouco meio difícil de entender realmente. É um pouquinho mais complicado essa parte, mas no próximo slide a gente já vai entender certinho. O 1837. Concorrendo com ascendente em primeiro grau, ao cônjuge tocará 1/3 da herança. Caber-lhe-á metade desta se houver um só ascendente ou se maior for aquele grau. A sucessão dos ascendentes, ela tem umas regrinhas referente a quantos ascendentes a pessoa tem, quais são esses ascendentes e o cônjuge. Então, todas essas regrinhas também a gente vai falar um pouco com mais calma, mas é sempre bom a gente lembrar isso. A gente precisa dividir igualmente entre a família do pai e a família da mãe, e tem algumas regrinhas que a gente precisa lembrar. Mas elas não são difíceis, elas são até um pouco lógicas. Mas, para a gente não errar no momento da partilha dos ascendentes, a gente tem que lembrar de outras informações. E outra coisa muito importante que a gente não pode esquecer e, acima de tudo, não pode confundir com a sucessão dos descendentes. É o artigo 1852, a gente já falou dele, mas é sempre bom a gente lembrar que o direito de representação dá-se na linha reta descendente, mas nunca na ascendente. Então, só lembrando, o que é a representação? Quando um herdeiro, uma pessoa com qualidade de herdeiro, falece antes do dono da herança, mas deixa herdeiros, deixa descendentes, esses descendentes do herdeiro pré-morto, eles são chamados a participar no momento da partilha. Então, eles substituem essa pessoa que faleceu antes do autor da herança. Mas isso vale somente para a sucessão dos descendentes. Esse direito de representação, ele não existe na sucessão dos ascendentes. Então, na sucessão dos ascendentes, vão receber as pessoas que são da mesma classe. A gente não vai ter essa diferença que pode acabar acontecendo na sucessão dos descendentes. Por exemplo, dos filhos receberem também os netos e também os bisnetos,
vai depender do caso. Dos ascendentes, não. Se a pessoa faleceu, não deixou cônjuge, não deixou filho, mas ela deixou os pais vão receber essa herança. Mas se a pessoa faleceu, não deixou herdeiro, não deixou descendente, perdão, não deixou cônjuge, não deixou o pai, só deixou a mãe, mas deixou avós paternos, por exemplo, esses avós não vão receber, porque vai ser todo atribuído para a mãe. Então, mais uma regrinha que a gente precisa lembrar da sucessão dos ascendentes. Não existe representação. Então, todos os ascendentes que receberem obrigatoriamente vão ser da mesma classe. Ou são todos pais, ou são todos avós. Por que a gente não fala muito de sucessão dos bisavós, dos trisavós? Porque é quase impossível uma pessoa falecer, os pais dessa pessoa terem falecido, os avós também, e a pessoa ainda ter o bisavó, ainda ter os bisavós. Então, acaba sendo um pouco imprático a gente até pensar nessa possibilidade. Porque se a gente for pensar na realidade, é muito difícil que isso aconteça. Pode acontecer da pessoa falecer e deixar um pai, deixar uma mãe, mas já é difícil a pessoa falecer e não deixar pais, mas deixar avós, ou não deixar pais nem avós, mas deixar bisavós. Então, normalmente, na sucessão dos ascendentes, por mais uma questão de conveniência também e para se adaptar mais à realidade, a gente normalmente discute mais ali até no máximo os avós. Não é muito comum a gente passar disso, porque é bem fora da realidade que isso aconteça. Como eu falei, na sucessão dos ascendentes, a gente tem algumas regrinhas. Uma delas é que o cônjuge, independentemente do regime de bens, sempre vai concorrer na herança. Então, mesmo que o cônjuge já tenha metade da meação, e a gente precisa analisar para considerar essa meação no momento de fazer a partilha, o cônjuge também vai concorrer na herança. Então, ele também vai entrar na continha da herança, mesmo que ele já tenha meação. O conceito de meação na sucessão dos ascendentes é a mesma da sucessão dos descendentes, é a mesma de sempre. Ou seja, o cônjuge sobrevivente já era proprietário daquele bem que vai ser partilhado antes mesmo do decúdio falecer. Ou seja, a pessoa já era proprietária daquilo, ela não vai se tornar proprietária, ela vai continuar sendo proprietária. Ela não é uma nova proprietária. E na sucessão dos ascendentes, o que a gente tem que tomar muito cuidado? Mesmo que o cônjuge sempre concorra na herança, a gente tem que lembrar de considerar a fração da meação. Então, se tem um bem que o cônjuge sobrevivente tem meação, a gente vai salvar para ele a metade da meação e vai partilhar como herança a parte disponível, que é a outra metade. Mas o cônjuge também vai participar dessa partilha da herança, ele não vai ficar só na casinha da meação. Outra coisa que é sempre bom lembrar é que a gente sempre partilha e a gente somente partilha a fração disponível. Isso não vai mudar nunca. A gente não pode partilhar uma coisa que não é de uma pessoa. Então, na sucessão dos descendentes, dos ascendentes, dos irmãos, dos primos, dos tios, seja quem for, a gente sempre vai partilhar a fração disponível. Então, a gente sempre tem que analisar qual fração a pessoa tem disponível. Se tem cônjuge, se não tem, qual que é a porcentagem, entendeu? A gente sempre tem que lembrar, a gente sempre tem que levar isso em consideração. A primeira regrinha. Se a pessoa deixa cônjuge, genitor e genitora, lembrando que essas nomenclaturas são só para ficar mais fácil, pode ser que a pessoa tenha deixado 2 genitores, 2 genitoras, pode acontecer. 1/3 da parte disponível da herança
vai ser atribuído a cada um. Então, o cônjuge da herança, da parte disponível da herança, o cônjuge vai receber 1/3, o genitor vai receber 1/3 e a genitora também vai receber 1/3. Esse escritinho aqui embaixo, ele fala, é porque eu não coloquei, mas ele é referente à fração que o cônjuge vai receber. No caso que a gente tem a concorrência do cônjuge. Então, o cônjuge vai receber 1/3 da parte disponível da herança. Agora, que também pode acontecer. A pessoa deixa o cônjuge, o genitor ou a genitora. Então, a pessoa não tem os dois ascendentes da linha mais próxima. A pessoa não tem ambos os pais. A pessoa só tem vivo um dos pais. Então, nesse caso, o cônjuge fica com a metade disponível da herança e a outra metade disponível da herança é atribuída ao genitor ou à genitora sobrevivente. Essas duas hipóteses, elas são bem intuitivas. A gente vai basicamente dividir pela quantidade de pessoas, era o que a gente já estava fazendo. Se no caso 2, por exemplo, deixou um cônjuge e um genitor, mas a genitora já era falecida. Se a pessoa deixar avós maternos, lembrando que não existe direito em representação, esses avós não vão receber. Então, o cônjuge vai continuar com metade e o genitor vai continuar com metade. Por quê? Na sucessão dos ascendentes, só recebem as pessoas que são da mesma linha. A gente não vai ter recebendo um pai, avô, depois bisavô, recebe as pessoas da mesma linha. Pessoas da linha superior, elas não vão receber se alguém já tiver recebido antes. E a terceira regrinha é se a pessoa deixa o cônjuge e ascendentes que não sejam os genitores, ou seja, por exemplo, os avós, o cônjuge também vai ser responsável por metade da parte disponível da herança. Então, qual é a única opção em que o cônjuge não vai receber metade da herança? Se a pessoa deixou cônjuge, o genitor e a genitora, todos eles, obviamente, vivos. Em qualquer outra opção, quer deixar só um dos genitores, ou não deixar mais os genitores, mas sim outros ascendentes, o cônjuge sempre vai receber metade da herança. Se o cônjuge tiver meação, a gente vai descontar metade da meação e vai fazer essa partilha referente à fração disponível da herança. Então, se a pessoa só tem metade disponível da fração daquele bem, essa fração vai ser metade da metade, por exemplo, 1/3 da metade. A gente sempre tem que lembrar de verificar a parte disponível. Mesmo que o cônjuge sempre concorra na herança, a gente não pode descartar que também existe a meação. O fato de ser uma sucessão de ascendentes não vai mudar o fato de que aquele cônjuge já era proprietário antes, a gente nem pode fazer isso. Então, a gente precisa deixar bem claro que a gente está falando aqui da herança. Parte disponível da herança. O que é a parte disponível da herança? É a fração do bem já descontada da meação, se ela existir. Quando a gente, a partir do próximo, eu acho que fica um pouco mais fácil da gente entender, porque essa matéria é extremamente visual. Outra coisa, é treino. Então, precisa fazer exercício, precisa procurar enunciado, senão é uma coisa que fica realmente muito abstrata para se entender e que não segue as mesmas regrinhas da sucessão dos descendentes. Então, a gente tem que estar lembrando de todas as regrinhas e tem que treinar, não tem outro jeito. A sucessão dos ascendentes. O passo a passo, ele acaba sendo bem tranquilo. Em todas as partilhas, em todas as sucessões que a gente for realizar a divisão da herança. Primeiro de tudo,
a gente tem que ver a parte disponível. Nesse caso, assim como no caso dos descendentes, verificar se tem meação. Por quê? Senão a gente vai fazer com a fração errada e o resultado vai ser diferente do esperado. Então, sempre lembrar de ver se tem meação. Se não tem, a gente vai partilhar um inteiro. A gente entende que a pessoa é proprietária do todo. Se tem meação, antes de qualquer coisa, a gente já separa metade para aquele cônjuge. Lembrando a regra da meação. A pessoa já era proprietária antes do falecimento do decujus. Como que a gente descobre isso? A gente vê quando e como foi adquirido aquele bem e qual o regime de bens daquele casal. Caso seja comunhão universal de bens, sempre tem meação. Caso seja separação total de bens, nunca tem meação. Caso seja comunhão parcial de bens, aqueles só vai ter meação nos bens que foram adquiridos onerosamente durante o casamento. Então, bens, independentemente de como, que foram adquiridos antes do casamento, não tem meação. Bens gratuitos, como por doação, por partilha, que foram adquiridos durante o casamento, também não tem meação. Então, são somente os onerosos adquiridos na constância do casamento. Depois que a gente verificou a parte disponível, a gente precisa ver quantos e quais ascendentes estão vivos. Por quê? Esse segundo ponto, a gente precisa lembrar dessas 3 regrinhas. A gente precisa ver se a pessoa tem cônjuge, se ela deixou o pai e a mãe, ou se ela deixou só um dos pais, ou se ela não deixou pais, mas ela deixou avós, se um dos pais faleceu, mas a pessoa ainda tem os avós. Então, a gente precisa, a partir desse momento, colocar em mente essas 3 regrinhas. Ver qual a fração disponível e quais os ascendentes que estão vivos, ou seja, quais os ascendentes têm a qualidade, têm a possibilidade de receber essa herança. O que é a maior diferença na sucessão dos ascendentes? Como eu disse lá no começo, a gente vai pegar sempre a fração disponível e dividir igualmente por cada parte da família. Lembrando que essa fração ela é sempre referente à herança. Aqui a gente está levando em consideração que o decujus não tem cônjuge. Então, ainda não tem a concorrência. Porque as regrinhas de concorrência a gente vai ver na prática daqui a pouco. Então, considerando que o decujus, que o falecido, não deixou cônjuge, não deixou filho e não deixou cônjuge. Se ele não deixou filhos, se ele não deixou filhos, netos, se ele não deixou descendentes, a próxima linha são os pais, são os ascendentes. Se ele não deixou cônjuge, não tem concorrência. Então, a gente vai atribuir tudo aos ascendentes. Pronto. Então, a gente vai atribuir tudo aos ascendentes. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar a parte disponível e vai dividir igualmente pelas partes da família. Então, metade para a família do pai, metade para a família da mãe. Depois que a gente dividiu, a gente vai começar a ver quem são os ascendentes. Lembrando, na divisão, na sucessão dos ascendentes, só recebem as pessoas da mesma linha. O grau mais próximo, ele exclui o mais remoto. Então, vamos supor que a pessoa tenha só um dos pais, que é o grau mais próximo. Esse pai, essa mãe que sobreviveu,
vai atribuir toda a herança para ele. Porque a gente não tem representação. A gente só partilha para a próxima linha quando não tem ninguém da linha anterior. Deveria ter colocado um exemplo sobre isso. Acabou que não coloquei. Mas primeiro de tudo, a gente vai dividir igualmente entre a parte do pai e a parte da mãe. Se o falecido deixou pai e mãe, aquela fração que a gente dividiu é a fração que vai ser atribuída. A gente não tem que fazer mais divisões. As outras divisões, elas começam a surgir quando a gente observa a inexistência de genitor e genitora. Mas se ele tem pai e mãe, a gente vai dividir igualmente entre os lados da família. Quem é a pessoa representante da parte paterna da família? Nesse caso, é o pai. Então, o pai vai ficar com toda aquela fração disponível para aquela parte da família. Quem é a pessoa representante da parte materna da família? A mãe. Então, a mãe vai ficar com aquela fração que é destinada à parte materna da família. Se a pessoa só deixou o pai, não deixou mãe, mas deixou avós maternos, a gente não tem representação. Então, a gente vai atribuir tudo para o pai. Só lembra isso. A próxima linha só vai receber quando o da anterior não tiver ninguém. Então, quando não tiver ninguém na frente deles, basicamente. A outra hipótese. Quando a pessoa faleceu, não deixou pai nem mãe, mas deixou os avós. Nesse caso, os avós eles vão receber essa herança. Por quê? Porque não tem ninguém da linha anterior. Então, eles não estão recebendo por. Eu esqueci o nome. Por representação. Eles não estão recebendo por representação. Eles estão recebendo porque não tem ninguém mais à frente para receber. Eles não estão substituindo ninguém. E a gente não está chamando os avós para receber a parte que o pai ou a mãe receberia se estivesse vivo. Os avós estão recebendo porque não tem mais ninguém para receber antes deles. Então, não tem descendentes, não tem ascendentes com pai e mãe. Então, nisso a gente chama os avós para receber. Aqui começa a maior diferença entre a sucessão dos ascendentes e dos descendentes. Como eu disse, primeiro de tudo, a gente vai dividir a fração disponível igualmente para cada lado da família. Então, a gente vai destinar metade para a família, para o lado paterno, e metade para o lado materno. Quem é ou quem são os representantes do lado paterno? O avô paterno e a avó paterna. Quem são os representantes do lado materno da família? O avô materno e a avó materna. A gente não tem pai, não tem mãe nesse caso. Então, o que a gente vai precisar fazer? A gente divide, literalmente, pode fazer uma linha no meio, que eu acho que fica mais visual. E a gente vai dividir a parte disponível daquela parte da família por cabeça. Então, a gente vai dividir primeiro entre pai e mãe. Não tem entre família do pai e família da mãe. Não tem mais pai e mãe? A gente pega aquela fração disponível e divide igualmente entre as pessoas da mesma linha. Sempre dividindo igualmente. Então, aqui. O de cujos tinha a totalidade daquele bem, por exemplo. Faleceu, não deixou descendentes, não deixou pai, não deixou mãe, mas, e não deixou cônjuge também, mas deixou os avós, tanto do lado paterno quanto do lado materno. Primeiro de tudo,
A gente já viu a parte disponível. A gente já viu que ele tem o inteiro, porque a gente não tem menção para descontar. Quantos e quais ascendentes estão vivos? Os ascendentes de grau mais próximo, eles já são falecidos. Então, a gente vai excluir eles dessa divisão. A gente vai passar para a próxima linha. Qual é a fração disponível que a gente tem para dividir entre a família paterna? A gente tem metade. Qual é a fração disponível que a gente tem para dividir entre a família materna? Também é a metade. Dessa metade, a gente vai dividir igualmente para as pessoas do mesmo lado da família e que sejam da mesma linha. Então, essa metade da família do pai, a gente vai dividir igualmente entre os representantes da família paterna que estejam na mesma linha. Então, a gente vai dividir essa metade entre o avô paterno e a avó paterna. Ou seja, cada um deles fica com um quarto. E do lado da mãe? A mesma coisa. A gente dividiu metade, metade para cada lado da família. Então, a fração disponível para partilhar na parte materna é metade. A gente vai dividir essa fração igualmente entre os representantes daquela parte da família que estejam na mesma linha. A gente sempre vai dividir igualmente. Então, a gente vai pegar essa metade, dividir igualmente entre os representantes da família materna, nesse caso são o avô e a avó, que estejam na mesma linha. Eles são da mesma classe. Ambos são avós do decujus. E se acontecer da pessoa não ter a mesma quantidade de ascendentes da mesma classe? A ideia é a mesma. Sempre a mesma. Não deixou pai, não deixou mãe, passa para a próxima linha. Divide metade para cada parte da família. E essa parte disponível, a gente vai dividir igualmente entre os representantes vivos daquela família que sejam da mesma classe. Quem são os representantes vivos da família paterna? O avô e a avó paternos. Eles são da mesma classe. Ambos são avós do decujus. Então, a gente vai dividir igualmente essa fração para eles, ficando um quarto e um quarto. Agora, do lado materno da família do decujus. Ele também não deixou a genitora viva, então a gente precisa, como não deixou genitor nem genitora, a gente passa para a próxima classe. Quem são os representantes vivos da família materna? A avó. Vivos, somente a avó. Nesse caso, a gente não precisa fazer comparação de linha, porque só tem ela. E a gente não tem ninguém da linha anterior para receber. Então, essa metade vai ser atribuída em totalidade para a avó. A gente sempre vai dividir metade para a família do pai e metade para a família da mãe. Depois, essa parte disponível, a gente vai dividir igualmente entre os representantes vivos que sejam da mesma classe daquele lado da família. Então, a gente não pode misturar o que é o lado paterno com o lado materno. Porque aqui, por exemplo, a gente não tem um avô materno. Mas isso
se a gente fosse levar ao pé da letra e só fosse sair dividindo pela quantidade de pessoas vivas, por exemplo, cada um ficaria com um terço. Ou se a gente fizesse igual na divisão dos descendentes, que independente de estar vivo ou não, a gente precisa considerar para fins de porcentagem. Cada um deles ficaria com um quarto, a avó materna ficaria com menos. Então, a gente sempre tem que lembrar, a gente vai dividir metade para parte do pai e para parte da mãe. Essa metade a gente divide entre os representantes vivos daquela parte da família que sejam da mesma linha. Vamos supor que a pessoa não deixou avô, mas tem uma bisavó materna aqui. Ela receberia alguma coisa? Não. Por quê? Porque não existe representação na sucessão dos ascendentes. Já teve gente aqui embaixo para receber alguma coisa. Então a gente não vai para a próxima linha, a gente só vai para a próxima linha quando não tem nenhuma pessoa da linha anterior. Mas nesse caso a gente tinha um avô e duas avós. Então não existe representação, vai partilhar igualmente entre os representantes vivos do mesmo lado da família. Agora, vamos considerar a existência da concorrência do cônjuge. Aqui a coisa começa a ficar um pouquinho mais chatinha de lembrar como a gente vai fazer. Porque dividir metade, partilhar igualmente entre os representantes vivos, acaba sendo uma coisa muito. Ela acaba ficando meio robótica, igual quando a gente faz dos descendentes. Mas quando a gente tem a figura do cônjuge, a gente já precisa começar a lembrar de mais algumas coisas. Aí sim a gente precisa ver com certeza a parte disponível. Por quê? O cônjuge não vai deixar de ser meeiro, mas ele também vai participar na divisão da herança. E saber quantos e quais são os ascendentes vivos, para saber qual vai ser a fração do cônjuge. Só lembrando, aqui principalmente é importante a gente lembrar disso. Esse 1/3, a gente está falando referente à parte disponível. Então, pode ser 1/3 de um inteiro, se não tiver meação, por exemplo, ou 1/3 da metade, que são os casos da meação. Mas, deixando só 1/3, eu acredito que fique mais claro para a gente entender. Mas a gente não pode, em hipótese nenhuma, deixar de considerar a meação. Mas a gente precisa lembrar que, mesmo tendo meação, o cônjuge é um herdeiro necessário, então ele vai sim concorrer com os ascendentes. Lembrando lá daquelas regrinhas daquele primeiro slide, um dos primeiros slides. Quando tem o cônjuge, pai e mãe, cada uma dessas pessoas vai ser atribuída 1/3 da parte disponível da herança. A gente não está falando de meação agora, porque acredito que meação já tenha ficado um pouco mais claro. Então, é a parte disponível da herança. 1/3 para cada um. O mesmo esquema da divisão dos descendentes. Para saber se está certo, você soma todas as frações e vê se elas fecham 1 ou 100%. Aí vai depender da forma com que você prefere trabalhar com os números. Se a pessoa deixa cônjuge e só um dos genitores, ou seja, só o genitor ou só a genitora, a gente tem a atribuição de metade da herança para o cônjuge e metade da herança para o genitor ou genitora sobrevivente. Se a pessoa não deixou pai, mas ela deixou avós paternos e uma mãe, esses avós paternos não vão receber. Por quê? A próxima linha só recebe quando ninguém da anterior receber. É um pouco chato ficar repetindo isso todos os momentos, eu sei,
Mas é uma coisa que precisa grudar na nossa cabeça. Se você entender que na sucessão dos ascendentes, a próxima linha só vai receber quando ninguém do anterior receber nada, vai ficar mais fácil para você conseguir distinguir dos descendentes. Porque nos descendentes, mesmo que você não tenha que você tenha alguns herdeiros que sejam da mesma linha e alguns que já sejam da próxima. Se eles são seus sucessores, se eles são seus descendentes, perdão, a gente pode ter essa diferenciação entre uma linha e outra. A gente normalmente só não vai ter uma diferenciação na porção que essas pessoas recebem. Mas na sucessão dos ascendentes, a próxima linha só vai receber quando ninguém da anterior receber nada. Então, mesmo que a pessoa tenha deixado aqui avós paternos, por exemplo, eles não vão receber, porque tem alguém da linha anterior, ou seja, tem a mãe, e nesse caso tem também o cônjuge que vai estar concorrendo. Se deixou um cônjuge e ascendentes que não sejam genitor ou a genitora, da herança, da parte disponível da herança, a gente já reserva metade para o cônjuge. Lembrando que isso é referente à parte disponível, então a gente já descontou o valor da ameação, caso ela exista. Depois que a gente descontou a metade do cônjuge, da herança, tudo que a gente está falando hoje é referente à herança. A gente já vai salvar direto metade para o cônjuge. E no momento de fazer a partilha, a gente vai fazer da parte disponível. A gente já guardou metade da herança para o cônjuge. A gente já falou, olha, essa metade aqui é sua. Mas a pessoa tem ascendentes. Então não pode ficar tudo para o cônjuge. A gente não pode falar, olha, fica tudo para você. O cônjuge, ele é concorrente. Então, aquele restinho daquela parte que não foi atribuída ao cônjuge precisa ser devidamente partilhada. Aqueles bens, eles precisam ter uma destinação. Então, a gente vai descontar essa parte que já foi atribuída ao cônjuge e vai seguir a mesma regrinha que a gente viu lá atrás. A gente vai dividir igualmente a fração disponível entre a família do pai e a família da mãe. Lembrando que isso são para os casos e que a gente já não tem uma genitor ou genitora, mas tem outros ascendentes, como os avós. Por quê? Se a pessoa deixou cônjuge, genitor e genitora, 1/3 para cada um, como a gente já viu. Se a pessoa deixou cônjuge e um dos genitores, metade para cada um, como a gente já viu também. Então, essa continha, a gente só. Quando o cônjuge é concorrente, a gente só vai fazer essa conta quando a pessoa tiver cônjuge e não tiver nenhum dos genitores, mas tiver avós, por exemplo. A gente vai fazer da mesmíssima forma. A gente vai dividir igualmente a fração disponível, que já não é mais um inteiro, já não é mais 100%, porque a gente já guardou a partezinha do cônjuge, a gente já guardou a parte dele, e a gente vai dividir a parte disponível entre a família do pai e a família da mãe. Primeiro de tudo. Então, se o cônjuge tem metade, se a lei já reserva para o cônjuge metade da herança, a gente não vai poder mexer na parte dele, porque já é dele, já foi atribuído a ele. Então, qual que é a nossa parte disponível? Metade. A gente só tem metade para partilhar entre os ascendentes, porque a outra metade já é do cônjuge. A lei já estipulou que é dele, então é dele. O que a gente vai fazer? Essa parte disponível para a partilha dos ascendentes, essa metade, a gente vai dividir igualmente entre a parte da família do pai
e a parte da família da mãe. Então, para a parte da família do pai, a gente vai ter metade da metade, digamos assim. Para a família da mãe, a mesmíssima coisa. A gente também vai ter metade da metade, que é metade da parte disponível. Dividiu isso, lembrando que não tem pai nem mãe. A próxima linha de ascendente recebe por cabeça. Então, a gente vai dividir igualmente a parte disponível daquela parte da família entre os representantes vivos daquela família que estejam na mesma linha, sempre dividindo igualmente. Então, nesse caso, é uma pessoa que não tem pai nem mãe, mas tem avô e avó paternos. Essa metade da metade, a gente vai dividir entre esses dois representantes vivos, porque eles são os únicos representantes vivos dessa parte da família e eles são da mesma classe. Se eles fossem de classe diferente, a gente ia dividir somente para a classe mais próxima. Então, a gente vai pegar essa metade da metade e dividir igualmente entre esses dois representantes, o avô e a avó. Do lado da mãe, a gente não tem a presença da figura do avô. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa parte disponível, vai dividir igualmente entre os representantes vivos daquela parte da família que estejam na mesma linha. Então, a gente vai pegar esse 1/4 e vai dividir pela quantidade total de representantes daquela família que estejam na mesma linha e estejam vivos, que é 1/4. É como se a gente pegasse 1/4 e dividisse por 1. Então, a sucessão dos ascendentes, a gente precisa lembrar daquelas regrinhas do começo, de 1/3 para o cônjuge quando tem pai e mãe vivos, metade para o cônjuge e metade para o genitor, genitora sobrevivente, quando o outro já faleceu, e metade para o cônjuge quando a pessoa não deixa genitores, mas deixa outros ascendentes. Outra coisa que a gente precisa lembrar, se fixar bem na cabeça, vai ser fácil de resolver. A gente divide igualmente a fração disponível da herança, lembrando que a gente tem que descontar a meação se tiver meação, entre a parte da família do pai e a parte da família da mãe. Depois que a gente fez isso, no caso da não existência mais de pai e mãe, a gente divide igualmente entre os representantes vivos daquela parte da família que sejam da mesma linha. A próxima linha só vai receber quando ninguém da anterior puder receber essa herança. Espero que tenha ficado claro. A sucessão dos ascendentes ela é mais chatinha, ela não é necessariamente difícil, porque costumam ser frações fixas, então metade, 1/4, 1/8, 1/16. O que a gente costuma ter mais diferença de fração é na sucessão dos descendentes, mas tem algumas regrinhas que a gente precisa guardar, porque são específicas da sucessão dos ascendentes. De qualquer forma, eu espero que tenha ficado claro. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar mensagem no grupo ou no privado, que eu vou encaminhar já esse documento para vocês. E qualquer dúvida, vocês fiquem à vontade, tá bom? Muito obrigada.